Bem-vindos a mais um ciclo de conferências Imperal Online. Para aqueles que ainda não me apresentam, o meu nome é Joana Lemos, faço parte do departamento técnico da Imperal. Hoje, novamente connosco, para falarmos um bocadinho sobre este módulo, teremos os oradores engenheiro Jorge Pombo, diretor de Marketing e Desenvolvimento, e o engenheiro João Pinhão, do departamento técnico da Imperal. Este ciclo de conferências online relativo às boas práticas de impermeabilização é composto por 7 módulos que nós vos fomos apresentando ao longo das últimas semanas, cada módulo focado sempre num tema específico, todas as quintas-feiras às 3 da tarde. Hoje é o final deste ciclo de conferências, hoje é o nosso último módulo, módulo 7, em que vos vamos falar um bocadinho sobre soluções de impermeabilização em estruturas enterradas de edifícios. À semelhança das sessões anteriores, nós vamos enviar-vos um link onde vão poder depois rever as apresentações, bem como uma cópia da apresentação, e também temos estado a enviar progressivamente certificados de presença aos participantes do webinar. Aproveito também para vos informar que nós estamos a ir colocando progressivamente, depois quando os links que nós vos enviamos para rever o webinar perderem a validade, digamos assim, já não estão ativos, nós vamos começar a pôr progressivamente no nosso canal do YouTube, assim como no nosso site imperal1.com, todos os links para assistirem ou reassistirem às gravações destes 7 módulos, destes 7 temas do webinar. Posto isto, esperamos todos que novamente vos seja útil, seja do vosso interesse, e daremos então início à apresentação. Vou passar então a palavra ao engenheiro Jorge Pombo. Obrigada e até já. Muito obrigado, Joana. Muito boa tarde a todos. Também, como é naturalmente normal, vou dar aqui uma boa tarde ao João, que nos vai acompanhar naturalmente também nesta formação. Voltando então ao tema de hoje, portanto, vamos fazer uma conferência sobre impermeabilização de estruturas enterradas em edifícios, falando naturalmente de vários tipos de soluções em função também do grau de exposição, do tipo de estrutura e do próprio tipo de terreno ou de, digamos, grau de pressão maior ou menor hidrostática que temos nesse terreno e os riscos naturalmente envolvidos. Falaremos depois, em função disso, dos vários tipos de soluções mais adequadas ou necessárias para cada situação. Pelo meio falaremos de outros riscos para além da água, quando falamos em estruturas enterradas, nomeadamente em parte do país, muito na zona norte, temos situações que têm que ser acauteladas como o gás radão, que vem do terreno para as estruturas e, sobretudo, porque é mais pesado que o ar para as estruturas enterradas, para as caves, é um risco a ter em conta e a tentar debelar. Naturalmente que falaremos também de soluções de reabilitação, para no final vos apresentarmos uma solução, ou melhor, um produto novo pelo menos em Portugal, poderá ser relativamente revolucionário nas suas características, que substitui, enfim, outro tipo de soluções, tendo, digamos, depois características muito próprias que nós vos iremos descrever. Antes ainda de iniciar, faço aqui um parênteses para me despedir daqueles que nos ouvem através das redes sociais. Como já é normal, nós fazemos aqui uma breve, digamos, introdução em que publicamos nas nossas redes sociais esta introdução, mas para eles, digamos, a apresentação termina aqui. Eu deixo-lhes apenas, digamos, a informação que se quiserem ver o módulo na sua totalidade, poderão naturalmente ir ao site da Imperal ou ao canal de YouTube, digamos, daqui a alguns dias, e já poderão ver na íntegra. Se o quiserem ver mais cedo, também podem sempre enviar-nos um e-mail e nós, a partir de amanhã, podemos também enviar o link para poderem ver na íntegra este módulo. Para eles, aqui fica a nossa despedida. Para aqueles que nos estão a ver online neste momento, começa aqui, então, a nossa formação. Vamos, então,
a falar-vos de impermeabilização de estruturas enterradas, soluções de construção nova e, naturalmente, soluções de reabilitação. E vamos começar pelas coisas mais simples. Mais simples, estamos a falar de quando nós temos, por exemplo, uma simples ensolarramento geral, uns muros de fundação que naturalmente estão enterrados, mas em que o terreno, digamos, tem uma umidade natural, não tem sequer nível freático acima dessas fundações e há apenas uma questão, digamos, um risco natural de alguma umidade que, por capilaridade, sobretudo na altura em que chove, na altura mais úmida do ano, pode, digamos, por capilaridade, estar a degradar o próprio betão, a degradar as armaduras, para além disso, a ir por capilaridade até aos revestimentos interiores, subir nas paredes, sobretudo junto aos rodapés, e danificar os revestimentos interiores. Ora bem, numa situação destas, o que é que pode ser, digamos, solução de impermeabilização, que não é propriamente daqui uma impermeabilização que estamos a falar de uma proteção às umidades de capilaridade. Estamos a falar de uma proteção à capilaridade nessa estrutura. Ora bem, aquilo que nós conhecemos como uma pintura de emulsão bituminosa, com 2 a 3 mãos de emulsão bituminosa, é, regra geral, uma boa solução para uma proteção de capilaridade nestas situações, em que não há, digamos, uma pressão hidrostática, não há ali um nível freático elevado. Se quisermos ainda assim, para uma proteção maior até a longo prazo, podemos também, por baixo das paredes, colocar uma banda bituminosa. Por vezes pode-se fazer uma pintura bituminosa, mas uma banda bituminosa é algo muito simples de aplicar. Nós temos bandas bituminosas há muito tempo, mas temos recentemente uma banda mais fácil de aplicar, nós chamamos de Imperizzi, que é uma banda que tem atualmente 33 centímetros de largura, que poderá depois ter uma largura maior e para poder ser cortada à medida, digamos, da largura da parede, mas que é com as 2 faces areadas para poder ser aplicada naturalmente simplesmente aderida ao robô, ao cimento, digamos, de espera do tijolo e depois também aplicado o tijolo em cima e faz, digamos, uma proteção efetiva a qualquer subida de umidade de capilaridade de uma forma prática e 100% eficaz, e ainda fazendo também algum efeito de corte acústico, nomeadamente a passagem de ruídos de vibração entre os vários elementos estruturais. Se porventura tivermos um pouco mais de umidade neste terreno, podemos fazer uma maior proteção à própria pintura de emulsão bituminosa, que eu repito, não é uma impermeabilização. Quando estivermos a falar de impermeabilização a sério, eu já passarei a palavra depois ao meu colega João Pinhão, que irá falar-vos de impermeabilização a sério. Isto aqui é uma proteção às umidades. Pinturas de emulsões bituminosas têm naturalmente uma capacidade de impermeabilização que é, do ponto de vista digamos, da resistência à pressão de água, muito mais limitada daquilo que será uma membrana bituminosa com 3, 4 milímetros de betume e uma armadura no meio. Eu posso até referir-vos que, às vezes, nos fazem questões sobre marcações CE de emulsões bituminosas e, naturalmente, há marcações CE de emulsões bituminosas para estradas, para massas bituminosas que não são propriamente emulsões bituminosas, também há umas marcações próprias, nomeadamente que fazem permeabilizações com espessuras de 3, 4 milímetros. Já em tempos nos apareceu uma situação em que nos perguntavam se não havia realmente marcação CE para a emulsão bituminosa para esses 3, 4 milímetros. Eu disse, enfim, poderíamos fazê-lo, mas era um bocadinho descabido, quer dizer, para fazermos 3 milímetros de emulsão bituminosa a seco, porque em qualquer, estamos aqui a falar de 2 que estão aí a aparecer no vosso slide da marca Impercote da Imperalo, mas qualquer outra vai parar ao mesmo. Uma de mão não dá mais depois de seca do que meio milímetro. Portanto, para ter 3 milímetros são 6 de mãos. A mão de obra para fazer 6 de mãos, e ainda assim será menos que uma tela de 3 kg, é mais barato aplicar uma tela de 3 kg e é mais eficaz do ponto de vista da impermeabilização. Sendo que, para impermeabilização a sério, com marcação CE para estruturas enterradas, as membranas que temos
digamos, mais eficazes têm pelo menos 4 kg por metro quadrado. Mas estava eu a falar de que se tivermos aqui alguma umidade e quisermos fazer, ainda assim, sobretudo nas alturas de inverno em que há percolação de água, se tivermos um terreno com alguma inclinação, pode chegar ali alguma água naquele terreno, podemos, digamos, afastar, encaminhar as águas, colocando, por exemplo, tubos de drenantes, tubos corrugados furados, que poderão encaminhar as águas para longe, digamos, da zona de fundação. Quando a água da chuva, por exemplo, ali chega, colocando ali algum enrocamento por cima daqueles tubos e depois, eventualmente, colocando uma membrana, neste caso estamos a pôr ali uma membrana pitonada que tem alguma resistência mecânica e, naturalmente, mais duradoura e mais resistente, às vezes, do que há alguns filmes de polietileno finos que é fácil rompê-los durante o próprio trabalho. Isto, como disse, encaminha as águas. Se tivermos, naturalmente, um risco de que o nível freático ali suba momentaneamente, ainda assim, e, portanto, possa ir apanhar a laje de soleira, então temos que pensar que para a laje de soleira estar protegida, temos mesmo que ter uma membrana de impermeabilização. E aí já vamos para uma solução de uma membrana que tem marcação CE para estruturas enterradas, que tem uma norma própria e um sistema simples, parecido com coberturas, mas aqui, digamos, bastante apenas uma monocamada, em que teremos naturalmente a nossa laje de soleira, poderá ser feito por baixo da laje de soleira, neste caso, em cima de um botão de limpeza regularizado, impermeabilizado e depois levar a laje de soleira em cima, ou então, já tendo a laje de soleira, podemos depois por cima dela fazer a impermeabilização, naturalmente com um primário, uma membrana de 4 kg, poliéster 40, totalmente aderida, e depois com ou sem isolamento térmico, se estamos a falar de uma zona habitada, naturalmente para cumprir o regulamento térmico terá que ter algum isolamento térmico, e depois uma camada separadora, protetora, um geotêxtil, um geotêxtil que, sendo uma zona muita circulação, iríamos para os 200 gramas, de um Impercept 200, e depois então uma betonilha e o revestimento final desse sistema. Isto seria aquelas situações, como tenho dito até agora, de, digamos, não há aqui caves, não há aqui zonas profundas, não há aqui água de pressão a poder entrar dentro de casa, mas apenas por capilaridade a poder chegar aos revestimentos interiores. Se tivermos situações de caves, a situação é diferente e eu aí, digamos que passo a palavra ao João para o João poder seguir, digamos, esta apresentação e dizer-nos o que é que acontece numa situação destas. Temos uma cave, João, dou-te a palavra. Obrigado, Jorge. Bem, neste caso temos que nos proteger aqui contra a pressão hidrostática. Vamos ter que ter um sistema de impermeabilização mais robusto e mais capaz de resistir à entrada de água. Isto porquê? Podemos ter vários riscos associados. Entre eles a infiltração nas paredes das caves e das lajes nos ensoleiramentos gerais. Isto vai provocar a destruição ou vai danificar os revestimentos interiores e poderá até mesmo provocar inundações no interior. Em termos de estrutura, poderá também degradar o betão, as armaduras, e tudo isto vai tornar a estrutura mais frágil ou a própria vivência no interior desagradável. Como sistema para impermeabilizar paredes enterradas ou caves, vamos utilizar um sistema monocapa também, todo o sistema poderá incluir isolamento térmico ou não. Neste caso, vamos ter que utilizar também sempre um primário, que não terá a função para além de primário para a aderência das telas. O primário é dado no suporte, no muro de suporte ou na parede. É dado apenas numa de mão, mas por toda a parede para fazer a limpeza dos pós, das gorduras, tudo que possa haver ali no suporte. É aplicado um sistema de monocapa de membrana betuminosa, um poliéster 40, que se trata de uma membrana de 4 kg com armadura em poliéster. Aqui estamos a falar de um sistema monocapa porque estamos a falar de uma aplicação vertical. Numa aplicação vertical, um sistema monocapa, poderíamos também estar a dar muito peso próprio a todo o sistema, o que seria desvantajoso pela própria gravidade a que iria estar sujeito.
No caso de contarmos com isolamento térmico, vamos utilizar o poliestireno estrudido, porque é o único tipo de isolamento térmico que pode estar em contato com água. Poderemos utilizar o de coberturas de pavimentos devido à sua resistência à compressão. Uma vez que vamos ter a pressão do terreno, vai existir a pressão do terreno sobre o mesmo. Sobre o isolamento térmico ou sobre as membranas de impermeabilização, aplica-se a membrana drenante. Esta membrana drenante é uma lâmina com os pitons, que pode ter ou não geotêxtil agregado. Neste caso, nós aconselhamos sempre a ter o geotêxtil agregado, com o geotêxtil aplicado sempre para o lado do terreno. Porquê? O geotêxtil vai fazer a filtragem da água em relação à terra. Dessa forma, a água é encaminhada pelos favos da própria lâmina, é encaminhada pela gravidade para baixo e vai dar à camada de brita ou de seixo rolado que existe à volta do tubo drenante, para que a água que chega ali seja recolhida no tubo e depois então encaminhada para as zonas próprias de escoamento, de recolha de águas. Este sistema é um sistema que está homologado pelo LNEC, tem marcação CE, que é obrigatório no fabrico das membranas bituminosas, e o documento do LNEC é um documento muito específico para este tipo de solução, porque é um pouco mais exigente do que em termos de sistemas de coberturas. Aqui temos de ter a certeza que estas telas resistem a uma pressão hidrostática muito maior do que numa cobertura. Aqui temos águas que vão ficar lá estagnadas, vamos ter um diagrama de esforços triangular, em que na base vai ser muito mais forte do que no topo da parede. Portanto, toda a tela tem que estar bem preparada para resistir a esta pressão. Estamos a falar de um sistema totalmente aderido ao suporte, com as juntas também totalmente aderidas entre si, com uma junta de sobreposição nunca inferior a 10 cm, porque estamos a falar num sistema monocapa. O facto de ser um sistema totalmente aderido à base, temos a certeza que se houver algum dano na tela, ele está localizado. No caso de se aplicar um sistema flutuante, que não é recomendado nesta situação, a água poderia entrar num sítio, sair completamente noutro, e aqui todo o sistema estaria comprometido. Este esquema que vemos aqui é um esquema que é validado, que é o que está exemplificado no documento de aplicação, emitido pelo LNEC. Ele exemplifica bem, na perfeição, a impermeabilização dos elementos enterrados, dos muros de suporte e das caves, pelo lado exterior do muro e pelo lado interior da laje. Neste caso, temos um sistema praticamente estanque, sendo que poderia haver ali algum elemento de capilaridade, de ascensão de água por capilaridade ali na zapata, mas de qualquer modo seria sempre pela base, sendo que depois teria que subir até uma altura bastante elevada para poder comprometer o interior, algo que não se vai verificar. Depois temos aqui o exemplo de uma obra mais específica, um tipo de obra mais específica, em que podemos ter um muro. Neste caso da fotografia, temos até uma cortina de estacas. Isto estamos a falar de uma obra em que o nível freático está acima da escavação. O nível freático aqui está no topo. Fez-se a contenção do terreno com as microestacas. Criou-se uma laje de esteira, uma laje de ensoleiramento. Neste caso teve que ser mesmo uma laje porque havia uma pressão hidrostática forte, mas por norma pode apenas ser um botão de limpeza. Aplica-se a membrana de impermeabilização, aplica-se um água-drain como membrana de proteção à impermeabilização para posteriormente se fazer nova betonagem da laje final e das paredes. Todo o sistema de impermeabilização vai ficar ali estanque e vai ficar sob pressão do revestimento final em betão. Agora,
vamos falar um pouco de outro tipo de estruturas e volto a dar a palavra ao Jorge. Ora bem, estava eu a querer dizer que, naturalmente, falamos agora de estruturas igualmente enterradas, mas fora de edifícios. O âmbito era essencialmente falarmos de estruturas enterradas em edifícios, mas tem todo o interesse em falarmos aqui de estruturas que, enfim, de alguma forma têm alguma similitude. E vamos falar talvez daquelas talvez mais comuns. Por exemplo, as situações de túneis, no caso de ser um túnel a céu aberto, ou seja, aberto em termos o chamado método do cut and cover, em que naturalmente, estando, digamos, visível o botão para podermos fazer a impermeabilização pelo lado exterior, o sistema mais seguro continua a ser a aplicação de uma membrana totalmente aderida ao botão, neste caso uma membrana bituminosa, aderida com chama de maçarico ao botão pelo exterior. Consoante, digamos, o processo construtivo, assim se pode adaptar a própria solução digamos, de aplicação de membrana. Por exemplo, no caso das paredes, se nós tivermos uma parede, visto uma parede de betão, a escavação for bastante larga, portanto, é levantada a primeira parede de betão e depois pode ser aplicada a membrana tal e qual como a solução que o João há pouco vos mostrou de um muro enterrado, e, portanto, seria uma situação similar. Mas se porventura, digamos, é uma escavação em que é feita um muro de estacas de contenção e depois é que será feito um novo, digamos, uma segunda betonagem no segundo muro de betão interior, é claro que estamos na tal situação em que se pode impermeabilizar, regularizando o muro de estacas com a membrana bituminosa direta ao muro de estacas e depois então fazer a segunda betonagem direta a essa impermeabilização e ela ficar confinada entre os dois muros. Naturalmente que esse segundo muro há de ser depois o suporte da própria cobertura e a impermeabilização terá a sua continuidade para a cobertura, sendo que agora a cobertura estaremos também numa situação relativamente similar àquilo que acontece numa cobertura de um edifício, daquelas que nós já vos falámos nos vários módulos anteriores, ou seja, nós podemos ter simplesmente terra por cima e vegetação e, portanto, é uma cobertura que podemos tratá-la quase como uma cobertura verde, ou seja, eventualmente temos de ter ali alguma proteção, uma membrana com proteção às raízes, poderá depois haver naturalmente uma proteção maior mecânica se lá por cima puder haver árvores de grande porte, mas se for porventura, digamos, uma zona superior onde até vai haver circulação de pessoas, é uma cobertura normal de acesso à circulação de pessoas. Se por acaso for uma cobertura, nomeadamente uma estação de metro em que é muito vulgar, temos depois por cima a circulação automóvel, temos na prática uma cobertura impermeabilizada com um sistema capaz de impermeabilizar um tabuleiro acessível a veículos. Portanto, estamos a falar aqui sempre de soluções de cobertura que já falámos nos módulos anteriores e que seriam naturalmente aplicados diretamente também a estas situações de estruturas enterradas. Outra situação também que necessita de algum cuidado de impermeabilização e às vezes é um pouco esquecida. São, por exemplo, aquelas passagens inferiores feitas com elementos pré-fabricados. O mais típico é, por exemplo, os chamados box cover, em que naturalmente que os vários anéis, os vários elementos desse box cover têm modos de encaixe, em que nesse modo de encaixe nós podemos colocar um cordão de mastico bituminoso. Temos aqui um caso concreto que é muito utilizado nessas situações, que é um mastico com um bituminoso de uma mistura de betume SBS que tem alguma elasticidade num diâmetro que o seu esmagamento, quando se unem as peças do box cover, vão fazer ali uma união estanque naquela união, digamos, dos elementos do box cover, mas isso é apenas uma ajuda naquela zona de união para não passar água nesse sítio, mas nós continuamos a ter um betão que está sujeito às umidades do terreno. Normalmente, isto depois são box covers que ficam enterrados e devem ser protegidos com uma impermeabilização a sério. Estamos a falar novamente de levar por fora um primário, um percotef, uma de mão diluída para fazer primário de impermeabilização e depois uma impermeabilização total, quer na parte superior, quer nas paredes,
com uma membrana de 4 kg, uma Polyester 40, que fará a impermeabilização total desse box cover, e assim ele terá naturalmente não só, digamos, um interior protegido das águas dos terrenos, como o próprio betão mais durável ao longo da vida útil deste box cover. Falando agora de outras situações, falámos até aqui de proteção à água, mas as fundações muitas vezes necessitam de outro tipo de proteções. E estamos aqui a falar do caso de proteção ao gás radão. Nesta proteção ao gás radão, nós temos, existe uma norma europeia para isto, e existe, digamos, já também alguma legislação portuguesa em relação a este aspecto. Nós devemos ter algum cuidado em zonas, e aqui mostro-vos um mapa que tem, digamos, a vermelho, as zonas do país onde há maior incidência de libertação de gás radão pela constituição mineral dos solos, nomeadamente solos mais graníticos, em que o granito tem, digamos, essa irradiação de gás radão, que acaba por entrar naturalmente nas estruturas enterradas, e como este gás é mais pesado do que o ar numa cave, ele poderá ficar lá e vai se acumulando, e digamos que está estabelecido em termos europeus que uma percentagem, uma concentração de gás radão que seja superior a 200 becqueréis é perigoso para a saúde humana. Estamos a falar de um gás radioativo e, portanto, de um gás que pode provocar problemas naturalmente cancerígenos, em que essas caves devem ser ventiladas, ou nós devemos começar logo em construções novas por prever que haja, digamos, formas desse gás sair para a atmosfera. Ele depois na atmosfera liberta-se e existe, digamos, numa percentagem muito reduzida que não é risco para a saúde humana, mas para isso temos que criar uma barreira ao gás radão, e não basta criar a barreira, ou seja, há naturalmente membranas, e aqui estamos a falar de uma Impervap, que é uma membrana bituminosa com uma alma em folha de alumínio, porque o alumínio é o elemento, digamos, de maior resistência ao vapor, e portanto também aqui de fazer, digamos, uma resistência à passagem de gás radão, mas qualquer barreira, ela é, digamos, uma barreira, não é 100%, nenhuma barreira é 100% estanque. E, portanto, nós devemos sempre considerar que deve haver ali um elemento de encaminhamento desse gás para a atmosfera. Ele está, naturalmente, a tentar sair por pressão. Se nós criarmos aqui o sistema, o que tem ali é, nomeadamente ao nível por baixo da laje soleira, a colocação de um água-dreno com geotextil por baixo, no mesmo princípio de que drena a água, também drena o ar, drena o vapor do gás radão, havendo, digamos, nas zonas onde ele é interrompido pela estrutura, nomeadamente de muros de ensolarramento geral, ou de muros até mais profundos, haver depois ali uma zona de enrocamento que receba esse ar, e onde exista depois uma forma de chaminé, uma tubagem que leve esse ar, esse gás radão até à superfície, e que o liberte na superfície, para não haver, digamos, essa pressão de entrada na própria cave, ou às vezes até no próprio resto de chão do edifício. Naturalmente que acontece o mesmo no muro, o muro de contenção, que há pouco vimos uma solução em que tinha lá uma membrana de impermeabilização. Aqui, se nós não necessitarmos de impermeabilização, devemos pelo menos colocar esta membrana de barreira ao vapor, de barreira ao gás radão, com uma manta pitonada com o geotextil, criando ali a tal caixa de ar mini que vai fazer uma libertação. Devemos depois no topo desta manta pitonada, no muro de contenção, digamos um perfil final que lhe deixe sair o ar também por toda a linha, digamos, superficial desta manta pitonada à superfície. Isto é, digamos, a proteção ao gás radão. Claro que se nós nesta estrutura enterrada, além da proteção ao gás radão, necessitarmos simultaneamente de proteção à entrada de água, é simplesmente, digamos, reforçarmos o local onde estamos a colocar a membrana de proteção, que já é uma membrana bituminosa. Ela já faz alguma impermeabilização, mas ela não é feita e não tem, naturalmente, tem, digamos, uma marcação CE de barreira ao vapor, e é, digamos, uma barreira ao vapor de prestações muito elevadas, muito eficaz, mas não tem uma marcação CE para impermeabilização em estruturas enterradas. Para isso,
deveríamos colocar em conjunto, podem estar até juntas, é indiferente qual é que é primeiro, eventualmente em função do trabalho colocamos o Impervap na posição em que ficará mais protegida, portanto, se eu a seguir vou ter trabalhos por cima, é melhor pôr o Impervap primeiro e colocar um poliéster 40 por cima a proteger o Impervap, mas se eu sentir que a própria base é que não está, digamos, nas melhores condições, posso fazer ao contrário, colocar o poliéster 40 por baixo e depois o Impervap por cima, mas depois tenho que proteger razoavelmente antes de outros trabalhos que venham por cima para não proteger, para não danificar, digamos, esta barreira ao vapor. Mantendo sempre o tal processo de ventilação que aqui fará naturalmente drenagem de água para baixo, no caso do muro, e ventilação de ar para cima, no caso da saída do gás radão. Isto era, portanto, para vos falar daqui de uma solução adicional, proteção às umidades e proteção ao gás radão. Passando à frente, eu volto a dar, digamos, a palavra ao João, porque vamos falar um pouco de reabilitação e, João, algumas soluções que devemos considerar no caso das reabilitações de estruturas enterradas, consoante os casos que se nos deparam. Agora vamos falar aqui um bocado de soluções de reabilitação. O ideal será sempre reabilitar pelo exterior. Sempre que possível, abrir a vala e utilizar o sistema que eu descrevi anteriormente, com o Impercoat, uma tela e o Água Drain Gel a encaminhar a água para a zona do tubo drenante. Esta será sempre a solução preferível e mais eficaz. Contudo, nem sempre é possível abrir a vala, nem sempre é possível tratar pelo lado de fora. Quando temos de tratar pelo lado interior, por norma, pelo lado interior vai-se fazer sempre com base na utilização de uma impermeabilização de base cimentícia. Esta base cimentícia tem que resistir a pressões negativas, porque ao contrário da tela, quando aplicada pelo lado exterior, em que a água vem de fora, está sujeita à pressão positiva, aqui vai estar sujeita à pressão negativa, porque a água vai atravessar o suporte e vai fazer pressão no sistema de impermeabilização. Neste caso, sendo uma parede de alvenaria ou uma parede de betão armado, vamos utilizar sempre vamos ter que ter sempre atenção a que o suporte vai ter que estar regularizado para podermos aplicar estas argamassas. E tem que ser um suporte rígido, tem que ser um suporte com alguma capacidade de resistência ao arrancamento. Neste caso, podemos utilizar duas soluções, o Master Seal 531 ou o Master Seal 550. Se estivermos a falar de um suporte de betão armado, de uma parede, o ideal será utilizar o Master Seal 531. Porquê? Porque o Master Seal 531 é uma argamassa monocomponente e que tem um comportamento mais plástico. Portanto, com maior resistência ao arrancamento, porque a água, ao fazer pressão negativa, não consegue criar ali barrigas nem nada. Vai trabalhar na argamassa como um todo. Caso tenhamos um suporte com menor resistência à fissuração, por exemplo, um conjunto de alvenaria com pilares e vigas de betão armado, aí poderemos ter que utilizar o Master Seal 550, que é uma argamassa bicomponente com maior capacidade de resistir às fissurações, mais flexível, mas o próprio suporte também não é tão rígido como um suporte monocomponente de betão armado. Portanto, esta argamassa vai ter que ter essa resistência, se não há mínima fissuração também vai fissurar e vamos ter problemas de entrada de água. Sobre estas argamassas, seguidamente a estas argamassas, aplicamos ou não o isolamento térmico, o iPhone paredes, neste caso, já não vamos ter a pressão do terreno, portanto não precisamos ter tanta resistência à compressão, aplica-se o iPhone paredes. Depois pode ser acabado com um segundo pano de alvenaria, com uma placa de gesso cartonado. Poderá dar-se o caso também de fazermos com uma parede dupla. Desta forma, o que é que vamos utilizar? Vamos utilizar uma placa de água drain, vamos fazer uma parede dupla, a placa de água drain fica sobre a parede que está em contato com o solo, os favos ficam virados para a parede, deixamos a água entrar, a água é encaminhada pelos favos do água drain para uma caleira que é criada na base do pavimento. Caleira é essa que vai encaminhar as águas para uma área de recolha.
A seguir à caleira, cria-se ali um segundo pano, que vai ser o pano que vai selar toda essa zona em relação ao interior e que vai receber o acabamento, o revestimento interior. De realçar que este segundo pano convém ter algumas aberturas para arejamento, para que não haja ali fenómenos de condensação ou de algum outro fenómeno com o aparecimento de bolores. Portanto, temos que tornar essa caixa de ar respirável. Isto são duas maneiras de impermeabilizar pelo interior. Pelo interior, temos também ainda os problemas dos postos de elevadores, que muitas vezes são zonas onde existe a entrada de água. Neste caso, vamos ter também resistir a pressões negativas. Utilizamos o Master Seal 531. Por norma, as caixas de elevadores são estruturas feitas em betão armado, porque são estruturas resistentes e antissísmicas, próprias de toda a estrutura do edifício. Neste caso, vamos utilizar a argamassa monocomponente. Quando estamos a falar de lajes em contato com o terreno e quando temos cotas para poder trabalhar, o mais eficaz será aplicar o Impercotef como primário sobre o suporte, uma tela, o Polyester 40, e depois uma manta geotêxtil ou um isolamento térmico, o iFoam, coberturas de pavimentos, e sobre estes elementos cria-se uma nova betonilha para assentar o revestimento. Claro que esta betonilha vai ter sempre alguma espessura, a partir de 3 cm no mínimo, e já ali com a armadura, com uma malha sol, para evitar a fissuração. Portanto, aqui temos que ter sempre cota para trabalhar. Muitas vezes, na reabilitação, não temos essa cota. Não tendo essa cota, podemos utilizar logo diretamente o Master Seal 550, em que precisamos de uma camada muito mais fina, não vamos precisar de fazer a betonilha para assentar o revestimento final. Podemos conjugar, sim, este Master Seal 550 com um adesivo, com um cimento de cola, que tem a característica flexível também. Esse cimento de cola vai fazer logo a aderência do revestimento final, da pedra, do cerâmico, por exemplo, em que, neste caso, conseguimos ter uma solução de impermeabilização com muito menos espessura do que no sistema anterior. Agora, vamos apresentar a tal solução que o Jorge falou inicialmente, uma solução que cá em Portugal ainda não é muito utilizada, mas que também serve para fazer a impermeabilização de todos estes elementos enterrados. Portanto, passo de novo a palavra ao Jorge. Muito obrigado, João. Ora bem, temos estado aqui a falar de soluções de impermeabilização com membrana bituminosa, com algumas situações onde não é, digamos, possível, ou por falta de cota, ou por necessidade de resistência a pressões negativas, a utilização das bases cimentosas, mas sabemos que em fundações, como em coberturas, enfim, podem ser utilizados outro tipo de materiais. O João, ao início, quando falou de impermeabilização de caves, quando estamos mesmo a falar de não deixar entrar água para uma cave, comentou-vos a situação ou a vantagem de termos uma membrana totalmente aderida ao betão e, portanto, digamos, numa solução em que nós impermeabilizamos, colocamos o edifício em cima, digamos, passando o termo, e se houver um problema não é fácil lá chegar, normalmente é difícil, a reabilitação é impermeabilizar de novo de outra forma, porque não chegamos à impermeabilização. Se nós tivermos uma situação, digamos, de qualquer falha pequena na impermeabilização, e se ela não estiver aderida, ou se ela tiver um espaço, digamos, entre ela e a estrutura, naturalmente que a água pode circular e qualquer pequeno acidente, qualquer entrada de água se espalha por toda a fundação do edifício. Portanto, é uma primeira vantagem nós termos uma solução que esteja aderida, que de certa forma, digamos, um pequeno acidente terá certamente menor efeito, para além de que terá um efeito eventualmente mais local e mais detetável e eventualmente mais fácil de poder ser planeada uma reparação. Isto para dizer que, naturalmente, há soluções, nomeadamente de membranas sintéticas, que ficam aderidas entre si, mas que ficam soltas dos suportes,
têm algumas vantagens, mas têm essa desvantagem. Temos soluções, naturalmente, de mantas bentoníticas que algumas já começam a ficar aderidas, mas que, ainda assim, em algum acidente, têm alguma facilidade, digamos, de circulação marginal de água ao longo da face, a não ser que elas tenham já, e algumas acontece que têm a capacidade de aderência ao botão, mas são soluções, digamos, que obrigam um equipamento especial. Esta membrana, que aparece aqui com uma ideia revolucionária de impermeabilização e com este nome, anfíbia, tem, digamos, estas características principais. É uma membrana, para já, bastante fina, de 1,6 centímetros e 1,6 kg por metro quadrado, baseado, digamos, numa tecnologia de polímero reativo, aquorreativo, ou seja, reativo à água, em várias camadas diferentes. Uma barreira primeiro impermeável não reativa, de uma membrana sintética de EPDM, bastante flexível e, portanto, dentro das sintéticas do mais flexível que há, o que facilita, de certa forma, a aplicação e a adaptação, digamos, às curvas e aos pontos singulares. No seu interior, uma membrana, um polímero muito reativo à água, com, naturalmente, a capacidade de ser depois autosselante, autocicatrizante. Uma terceira barreira já na face, que vai depois ficar mais próxima do botão, também de uma banda reativa, mas com uma reatividade diferente, porque está à superfície, portanto, criando quase que um núcleo de proteção à membrana mais reativa interior, controlando a reatividade da própria membrana interior, e depois um véu, embora haja uma membrana destas sem este véu, portanto, poderia ficar dessolidarizada do botão, mas nós recomendamos exatamente a membrana que tem um véu aderida numa das faces, véu esse que tem a capacidade de ser autofixante no botão, ou seja, vai ficar virada, quando aplicado antes de betonagem, ficar virada para o lado que a seguir vamos fazer a betonagem, e ao fazer a betonagem ela vai ficar, digamos, totalmente aderida ao botão. As camadas são basicamente isto que estamos a ver aqui. Uma primeira camada de uma barreira totalmente impermeável em EPDM, um núcleo interior reativo, digamos, uma camada de segurança super expansiva, que vai, em contacto com a umidade, expandir e criar a total capacidade de impermeabilização, digamos, a pressões muito elevadas. Posso-vos dizer que tem, digamos, uma capacidade de resistência a 50 metros de coluna de água, 500 kPa, depois uma segunda barreira reativa e, por fim, a tal camada autoaderente ao botão. Os seus pontos-chave, eu já vos disse que é uma membrana relativamente leve, portanto prática na sua aplicação, muito, muito flexível, a camada de base EPDM bastante flexível, permite juntas de apenas 5 centímetros, o que também há aqui uma certa economia de material, e tem uma capacidade de impermeabilização a pressões hidrostáticas muito elevada, portanto resiste a uma pressão de 50 kPa, ou seja, 50 metros de coluna de água. Tem depois, digamos, estes pontos-chave de aderência, autoaderência ao botão, o que, digamos, numa situação de um acidente, de qualquer furo que não ficou totalmente impermeável, ele é local e não viaja, digamos, pelo espaço entre a membrana e o botão, nem viaja através da membrana. Nesse aspecto, face a outras possibilidades, é, digamos, mais parecido com a situação do betuminoso, que também fica aderido ao botão. Aqui é também uma aderência total. As juntas, elas são autoestanques, sendo que no processo de aplicação já vamos ver que há alguma vantagem de não deixar que entre lixo nesta zona, e por isso é que pode ter apenas 5 cm de sobreposição, porque vamos depois selar para o caso da aplicação da betonagem, não entrar ali qualquer elemento estranho naquela zona de sobreposição de junta. É, digamos, pelas suas capacidades de acorreatividade autocicatrizante, ou seja, qualquer furo, um prego, uma coisa qualquer, imediatamente quando entra a água ela expande, vai unir a esse elemento estranho e, portanto, vai ser estanque, para além de que, se fizer o furo e tirar o prego, esse buraco vai ficar colmatado quando a membrana se expandir, quando entrar umidade, portanto ela vai fechar, digamos, esse corte ou esse furo até uma certa dimensão. Pois, quando são dimensões maiores, já vamos ver que há elementos próprios
para fazer essa estanquicidade. E, portanto, a tal autosselagem, quando há qualquer elemento de fixação, nomeadamente, que depois não se vai retirar, portanto, fixa-se com pregos, com gravos, e eles vão lá ficar. O principal é a membrana, que existe em larguras de 90 centímetros ou de 1,80 m, para ser fácil de aplicar sem equipamento especial, digamos, de elevação, portanto, só com trabalho manual é fácil de aplicar a membrana. Haverá depois alguns elementos, vamos chamar complementares, fitas adesivas, exatamente para fazer o fecho das juntas, não que seja necessário para a sua impermeabilização, mas porque quando se vai a seguir trabalhar em cima dela, enquanto andamos, por exemplo, a fazer a armação de ferro em cima da membrana, para depois se colocar a fazer a betonagem de laje de soleira, ou mesmo durante a própria betonagem, não entrar, digamos, água suja com betão, com cimento para a zona da junta, porque está ali um fecho com uma fita, digamos, adesiva, mas há depois fitas especiais, porque esta membrana tem ainda uma característica, é que ela é também resistente ao gás radão e também ao gás metano, isto para situações de impermeabilização de zonas, nomeadamente de tratamento de metares e afins. Portanto, nessas situações, naturalmente que as juntas passam a ser, digamos, tratadas de forma com a capacidade, digamos, de ser também a própria junta estanque não só à água, mas ao gás, e, portanto, quer dizer que quando não houver água, ela tem que continuar a ser estanque ao gás, o que quer dizer que mesmo quando não está a ser reativa à água, ela tem que ser estanque, e nesse caso, digamos, o que vai contar aqui é, naturalmente, a membrana EPDM, mas vai contar também, digamos, o tratamento da junta para essa situação de ser simultaneamente impermeabilização e barreira ao gás radão ou ao gás metano. Depois, em alguns pontos de cortes, de detalhes, de cantos, são, digamos, até de atravessamentos de condutas ou de ferros, há uma ajuda em termos de impermeabilização com mastiques hidroexpansivos também. Portanto, há aqui um mastique ativo 201, que é um mastique hidroexpansivo, um bimastique também com uma expansividade especial para juntas verticais, com uma adesividade também especial. E depois falei-vos há pouco que no caso de um prego, no caso de uma fixação, ela é autocicatrizante, mas claro que se nós tivermos vamos agarrar, já vamos ver esta membrana a uma cofragem, mas há ali ferros de distanciamento de cofragens, de fixação da cofragem, que fazem furos de maior dimensão na membrana, há, digamos, uns elementos plásticos que, ao tirar esse ferro, colocamos lá um tampão, que aparece aqui com o nome da Amphibia Stopper, que é um tampão que, digamos, é mais fácil do que estar a fazer ali um remendo e ele vai depois ser autosselante naquele tampão. Vamos ver depois mais à frente que há situações em que, se não tivermos o botão a fazer pressão, podemos ter necessidade em alguns cantos, que já íamos explicar, da necessidade de uns perfis metálicos especiais com membrana numa das faces, para fazer a continuidade e algum aperto em determinados cantos. Dito isto, eu passo de novo aqui a palavra ao João para nos explicar um pouco como é que é feita, digamos, a instalação em termos gerais. Numa situação, ela pode ser feita também pós-betonagem, mas para que ela fique aderida ao betão, aquilo que recomendamos, aquilo que seria o ideal, era ser feita a instalação no pré-betonagem, ou seja, aplicar a membrana antes de fazer a betonagem das paredes interiores em betão ou da laje de soleira. Portanto, pode lá haver já muros de contenção ou então cofragem, o botão de limpeza no chão e, João, continua a partir daqui a tua parte, se faz favor. Ok, obrigado, Jorge. Pronto, como o Jorge está a dizer, este elemento, para ser melhor aplicado, convém ser na pré-betonagem. Ele é aplicado sobre a laje de soleira, é aplicado sobre o botão de limpeza, regularizado. Entretanto, aqui faz os cortes, faz as sobreposições, faz as transições para os elementos verticais. Nestas fotografias, podemos ver, aqui na fotografia do lado esquerdo, podemos ver como é que é utilizada a fita autoadesiva para fazer a selagem das juntas, para que não hajam elementos estranhos a pôr em causa essas juntas a quando da betonagem, não sejam os inertes, sejam outros elementos. Aqui mais concretamente, aqui vê-se um pouco melhor.
a selagem dessas juntas, o agrafo, a maneira como é agrafada a cofragem, estes agrafos deixam-se ficar. Esta, como o Jorge disse anteriormente, esta membrana é uma membrana que é autorreparável, ela própria repara estas fixações, portanto os agrafos não vão comprometer em termos de utilização a membrana. São agrafos com cerca de 6 a 7 milímetros de comprimento. Isto tudo vai fazer com que na altura da betonagem temos aqui um casaco. Estamos a criar um casaco à volta de toda a estrutura, que fica sob pressão e fica auto-aderida a todo o elemento de betão. Desta forma, fazemos a impermeabilização das lajes de ensolarramento, de paredes enterradas, de vigas de fundação, por exemplo. Ela é aplicada primeiramente sobre a cofragem, aplicamos os passadores para posteriormente aplicarmos a armadura dos elementos de betão armado e depois então é betonado. Desta forma, conforme eu estava a dizer, toda a estrutura fica revestida com um casaco. E assim conseguimos garantir que a impermeabilização é uma impermeabilização contínua e que não vamos ter problemas de entrada em nenhum elemento, seja numa sapata, numa viga de fundação, numa laje térrea, na parede, no muro de suporte. Não há nenhum elemento que fique em contato com o terreno. E assim conseguimos garantir ainda de uma forma mais eficaz a impermeabilização. Depois, em termos de instalação, temos aqui os tais perfis que o Jorge estava a falar. Portanto, não sei se quer falar mais deles. Certo, obrigado, João. Portanto, naturalmente, como o João estava a explicar, estamos na fase em que foi feita a implementação da laje de soleira, foi feita a betonagem dessa laje de soleira e a seguir, naturalmente, iríamos começar a preparar os trabalhos para levantar os muros de suporte, os muros enterrados. Se o muro está alinhado com a laje de soleira, com o resto da fundação, naturalmente que a membrana está, digamos, virada por fora, está a passar por fora, digamos, da laje de soleira, se ela estiver, digamos, visível, e levantaríamos a cofragem e começaríamos a colocar a membrana agarrada a essa cofragem. Mas muitas vezes temos sapatas ou temos muros de fundação ou temos elementos que sobressaem, digamos, em relação ao próprio muro. Quer dizer que a membrana tinha que aqui por fora estar a dar a volta, vir a uma zona horizontal para depois então começar a subir, nomeadamente na cofragem, para o muro de betão vertical. Como tínhamos aqui uma zona que não estava bem agarrada ao betão, para seguirmos com aquela lógica de termos a membrana o mais agarrada possível ao betão e não a deixarmos ali solta, aqui podemos, digamos, tirar partido de dois perfis metálicos, em que eles não são perfis apenas simples, são perfis que têm, digamos, o primeiro que vemos aqui num ângulo, vamos chamar 90 graus, tem membrana agarrada à parte interior do seu perfil, e o outro perfil a seguir, que nós chamamos de 270 graus, ou seja, dá a volta para cima, ele vai ter na face que vai ficar virada para o muro de betão, tem também um pouco de membrana agarrada ao perfil metálico, que vai ser os tais 5 cm de espera da membrana vertical que a seguir vamos aplicar na vertical. Como eu disse, na vertical nós podemos ter situações em que temos uma cofragem para depois servir, digamos, para a betonagem do muro vertical, mas também podemos ter já, digamos, uma situação de muros de estacas, de uma outra parede qualquer de contenção de terras, em que podemos regularizar e aplicar esta membrana anfíbia fixa a esse muro, com a tal face do véu que é autofixante ao betão, virada para a face que depois vamos betonar, ou podemos ter, no caso de uma cave em que necessitamos de isolamento térmico também nas paredes, podemos encostar o isolamento térmico, nomeadamente placas de poliestireno estrudido. Aqui poderá ser, como temos podemos ter aqui um pouco mais de pressão, em vez de ser um iFoam paredes, pode ser um iFoam coberturas, pavimentos, que tem um pouco mais de resistência à compressão e é aplicado nestas situações de paredes sob pressão.
em que fixamos o isolamento térmico à parede de contenção e a seguir fixamos a membrana anfíbia à parede de contenção, naturalmente com fixações que atravessam o isolamento térmico, mas que aqui são necessárias. Essencialmente, a fixação é sobretudo no topo, dependendo depois do avançar, digamos, da betonagem, ela pode ser fixa apenas no topo e as juntas verticais, naturalmente, que levam a tal fita e aqui podem, para ficar mais estanques, levar um pouco de mastic hidroexpansivo na zona da junta para fazer um agarre melhor e depois levar a fita autoadesiva para fechar essa junta, isto na parede, enquanto não é feita a betonagem. Naturalmente, depois disto tudo feito, teríamos a cofragem pelo lado interior e depois teríamos a betonagem e então, depois de tirarmos a betonagem, ficávamos lá com a membrana entre o muro de contenção e a parede de betão interior, ou então, se tínhamos do outro lado uma cofragem de madeira, tirávamos a cofragem de madeira e depois haveria, naturalmente, preferencialmente uma colocação ali de um geotextil conduído para proteger um pouco a membrana antes de lhe encostarmos a terra e depois então encostarmos a terra bem compactada contra a membrana de impermeabilização. Apenas para vos dar alguns exemplos, dado que estamos a falar de um sistema que estamos a trazer para Portugal, mas já tem algum historial lá fora, é de fabrico italiano, mas com alguma experiência em Inglaterra, nos Estados Unidos, como vemos aqui, na Turquia, Israel, aqui ao lado já em Espanha com algumas obras, na Albânia, enfim, trouxe aqui 6 exemplos, podia trazer depois muitos mais de soluções de uma membrana, que naturalmente algumas destas soluções podem ser feitas, como vimos antes, com uma membrana bituminosa, mas há aqui situações em que às vezes não é tão prático e que ela se torna, digamos, fácil de colocar em zonas às vezes apertadas, onde não temos espaço para fazer trabalho de implementação com, enfim, uma chama de maçarico, poderá ser uma solução alternativa com claras vantagens em relação a soluções que também se aplicam às vezes desta forma, mas que não ficam tão aderentes ao betão ou que são, digamos, mais pesadas e que às vezes necessitam, digamos, de equipamento pesado para se poder fazer a sua aplicação, membranas às vezes de 5 e de 6 kg por metro quadrado, que não é o caso, digamos, desta membrana. Portanto, em resumo, estamos a falar de uma membrana bastante flexível, de uma membrana que é autofixante ao betão e, portanto, impede a tal perca de água lateral ou que, numa situação de acidente, ele fique confinado àquele ponto e não haja um espalhamento de água por toda a superfície da fundação. Com uma elevada capacidade de ponto de fissura, ele tem uma elasticidade muito grande e, portanto, numa situação de fissura do suporte, tem também aqui uma grande capacidade de ponto de fissura sem fissurar a membrana. Tem a tal vantagem de ser também uma barreira ao gás, quer ao gás radão, quer ao gás metano, e, portanto, fazer aí a dupla função de impermeabilização e de barreira ao gás. Membrana flexível e leve com um elevado desempenho, como vimos, com uma capacidade de resistir a pressões até 50 kPa, até 500 kPa, 50 metros de coluna d'água, de nível freático. Uma tecnologia, digamos, autosselante, autocicatrizante, digamos, aquilo que eventualmente conhecemos em mantas bentoníticas, mas aqui com uma performance bastante mais elevada e com uma capacidade de impermeabilização mais fácil de aplicar e mais elevada também, portanto, um sistema totalmente impermeável. Dito isto, terminamos aqui. Peço desculpa, já nos alongámos aqui uns 5 minutos mais. Eu vou passar a palavra à Joana para me dizer se, porventura, nós temos questões aqui no nosso chat de perguntas. Porque há pouco vi pelo menos uma, lá próximo. Posso-me adiantar enquanto a Joana vê as outras, porque alguém perguntou, peço desculpa, já não me lembro quem foi, quando falámos e já entrando nas respostas, portanto, ou seja, já terminámos aqui a nossa apresentação, entramos na fase, no tempo. Alguém perguntou se aquela banda que se aplica por baixo da parede também fazia isolamento aos ruídos de impacto. Dependendo da espessura que nós aplicarmos de membrana bituminosa, fará mais ou menos, mas fará sempre alguma coisa. Eu aqui faço um reparo, porque eu sei que por vezes aparece-nos, e ainda muito recentemente me apareceram projetos com bandas de espuma de baixa resistência à compressão, aquilo que nós normalmente aconselhamos como espumas plásticas mesmo reticuladas, de boa qualidade, com 5 mm ou com 10 mm, para aplicar sob betonilhas
em pavimento flutuante, ou seja, com uma betonilha flutuante, portanto, ou seja, com 5, 6, 7 centímetros de betonilha em cima, num pavimento, para fazer uma solução altamente eficaz aos ruídos de impacto em pavimentos, e aparecem-nos situações dessas com esse tipo de produtos debaixo de paredes. Em paredes leves, ou seja, em paredes de gesso cartonado, totalmente de acordo. Naturalmente que é uma solução eficaz. Em paredes de alvenaria, eu tenho muitas dúvidas. É porque estamos a falar de produtos que têm uma resistência à compressão de 50 kPa, ou seja, de meio quilo por centímetro quadrado de resistência à compressão. Metam-lhe uma parede de tijolo em cima, vejam a altura da parede, comecem a fazer contas ao peso que nós temos ali por centímetro quadrado e provavelmente a longo prazo aquela espuma plástica que é altamente eficaz aos ruídos de impacto, se calhar ao fim de 5 anos está completamente espalmada, provavelmente criou fissuras na parede e deixou de ter qualquer efeito aos ruídos de impacto. O betume, naturalmente, que no primeiro dia é menos eficaz aos ruídos de impacto, mas vai ser igualmente eficaz durante toda a vida, porque ele tem uma resistência à compressão muito elevada e, portanto, aquilo que fizer no primeiro dia fará durante toda a vida. Portanto, às vezes mais vale um pouco menos no início, mas com uma garantia de ter efetiva redução de corte acústico, ruídos de impacto. Numa parede, nós não estamos a falar efetivamente de ruídos de impacto. Atenção, disso falamos nos pavimentos. Estamos a falar de um corte acústico a ruídos marginais. Nós no pavimento fazemos um toque no pavimento, pisamos, deixamos cair um berlinde, batemos com a cadeira no chão, isso está a fazer um ruído de impacto direto na laje e portanto há uma transmissão de ruído de impacto direto para o piso inferior. Essa vibração naturalmente por vezes passa às paredes e passa até para os pisos superiores através da parede. Só que o corte que nós estamos a fazer na parede já não é propriamente uma vibração de impacto, é uma vibração de ruído mais similar a um ruído aéreo que também se transmite por transmissões marginais. Portanto, a frequência de vibração da parede é muito inferior àquela que é no toque direto do pavimento e daí que não necessitamos de um elemento tão flexível, ou seja, o betuminoso poderá ser muito mais eficaz do que esses elementos que são naturalmente muito ótimos se tivermos pouco peso, mas num peso muito elevado, a longo prazo poderá ser pouco eficaz. Daí a resposta, que eu alonguei-me, mas a resposta, sim, é um bom elemento, a membrana betuminosa por baixo da parede é um bom elemento como corte acústico. Eu não lhe chamo corte aos ruídos de impacto, porque ali não há propriamente uma passagem naquele sentido, digamos, estrito de ruídos de impacto, mas sim de ruídos marginais. Está bem? Joana, pergunto agora se há mais perguntas. Obrigada, Engenheiro Jorge Pombo. Antes de mais, agradeço aos dois oradores pela ótima apresentação. Nós estamos um bocadinho já fora do timing, como tínhamos referido. Vou tentar só selecionar uma ou duas perguntas que sejam o mais direto possível, para também não vos tirar muito tempo e não vos alongar. Temos aqui o Vasco Pereira, que perguntou, isto era no âmbito da parede enterrada, como é que é fixado o isolamento térmico na nossa solução de parede enterrada pelo exterior? Posso responder, João? Força. Ora bem, há aqui, digamos, estamos a falar do isolamento térmico pelo exterior. Ora bem, se fosse possível deixarmos o isolamento térmico simplesmente solto, ele na prática não precisa de fixação, porque depois nós vamos lhe encostar o terreno e quer o isolamento térmico, quer a membrana pitonada, praticamente não necessitaria. Agora, é verdade, e tem toda a razão ao fazer a pergunta, que durante a aplicação, por vezes, dependendo da altura da parede, começam-nos a cair placas. Eu diria que uma simples colagem, há dois elementos que podem ajudar. Se estiver a trabalhar com o Impercoat L, que é a emulsão luminosa que tem látex, tem uma capacidade de aderência boa, às vezes uns quantos pontinhos de Impercoat na placa, ela agarra bem ao luminoso o suficiente para continuarmos a subir. Se a parede, no entanto, for muito alta e começarmos a querer ter uma secagem rápida dessa colagem, porque naturalmente a emulsão luminosa leva bastante tempo a secar. Há as espumas, nós lá para trás, em alguma formação, já falámos, quando falámos, por exemplo, da aplicação
de PIR e da fixação possível, colagem do PIR com espumas de poliuretano que fazem alguma expansão, mas cuja função é essencialmente colagem, que são aplicadas em besnagas de 750 ml com uma pistola para controlar a quantidade de espuma que gastamos. Um pontinho ou dois por placa é o suficiente. Estamos a falar de uma cola que começa a ter logo grande capacidade de aderência em 5 minutos e ao começar a espalhar as placas de baixo para cima, naturalmente que quando vai aplicar a camada, a segunda fiada, a de baixo já começou a secar, já tem suporte para a segunda e por aí fora e elas ficam, digamos, aplicadas. Eu aqui adianto-me, digamos, a uma coisa que é importantíssima. Nada de fixação mecânica numa parede enterrada com uma membrana bituminosa. Aquilo que vimos ali com a membrana anfíbia não funciona com a membrana bituminosa. Ou seja, se estamos a fazer uma impermeabilização de uma parede enterrada, há que respeitar a impermeabilização e não a furar. Naturalmente que não vamos fazer fixação do isolamento térmico, mas às vezes, e eu vejo às vezes em alguns sites, em alguns fabricantes de membranas pitonadas, coisas que me afligem, que me fazem, digamos, certos arrepios, que é estarmos a colocar uma membrana bituminosa e depois vamos aplicar a manta pitonada e depois porque queremos aplicar logo 5 ou 6 metros de manta pitonada por ali acima e vamos fixar a manta pitonada com os pregos, enfim, mesmo que tenham lá uma ponta, nós também temos isso, uma pontinha de plástico que se acerta com o negativo do piton. Isso é para fazer acima da impermeabilização. Por amor de Deus, nunca façam isso ao longo da impermeabilização. E mesmo que a gente diga, é só um furinho e aquilo fica bem compactado, a minha experiência, e já vi algumas obras darem efetivamente problemas no interior, esse furinho mais tarde ou mais cedo, e normalmente mais cedo do que mais tarde, deixa de ser estanque e vai haver água no interior. Quando tem necessidade de fixar a membrana pitonada, a regra geral ela é estendida, digamos, até uma certa altura onde existe impermeabilização, acima da impermeabilização. Naturalmente, se é uma cave de um piso, estamos a falar de 3 metros de altura, a membrana pitonada é às vezes presa já na zona da laje superior, às vezes até tendo ali um elemento de cofragem que ela se prega acima, digamos, do muro da parede da cave, o tempo que é necessário para depois se encostar o terreno. Mas naturalmente quando estamos a falar de paredes de 2 caves, 6 metros de altura, enfim, era complicado ter aquela altura toda presa só lá em cima. Mas aí temos que pensar bem como é que vai ser depois, digamos, fechado o terreno. Vamos ter aquela parede de 6 metros de altura e vai-se encostar terreno só quando tiver tudo acabado os 6 metros de altura? Bom, é que nessa altura, eventualmente, tem que pensar bem como é que prende a manta pitonada lá em cima. O que acontece muitas vezes é que se faz a impermeabilização toda, até se pode aplicar o isolamento térmico todo, mas depois a manta pitonada pode ser aplicada e, enfim, com elementos, por exemplo, de barrotes e com cordas até a meia altura e, digamos, prender a manta pitonada a meio daqueles 6 metros, a 3 metros de altura, encostou-se o terreno e depois, digamos, continua-se com mais manta pitonada daí para cima, já presa na parte superior. Isto só para dizer que há sempre soluções para, em obra, se poder fixar o isolamento térmico sem furar a membrana e fixar a membrana pitonada acima da zona impermeabilizada, ou porque se faz por fase essa zona impermeabilizada e se prende e se prega a pitonada numa zona de betão onde a tela ainda não chegou, e quando a tela chegar aí, desprega-se daí e põe-se a tela e depois fixa-se a membrana pitonada lá mais acima, digamos. E fez-se naturalmente também o encosto das terras por fases, foi-se fazendo, digamos, por alturas. Era só um alerta que eu chamava, que acho que era importante nesta fase em que estamos a falar de impermeabilizações em muros enterrados. Obrigada, engenheiro, pela resposta. Se calhar, uma vez que estamos também aqui no âmbito da solução da parede enterrada, já agora ponho também esta dúvida do Paulo Gonçalves, que nos pergunta se o tubo drenante não deveria ser colocado acima da face superior da sapata, uma vez que ainda estávamos neste tema. Há as duas versões. Vamos lá ver, há as duas versões e digamos que se nós estamos a assumir que a sapata está em contacto com as umidades,
podemos ter o tubo de adrenante acima da sapata. Agora, se nós estivermos a ter uma sapata, digamos que está impermeabilizada, também não está, digamos, abaixo da sapata. Se estamos a falar de uma sapata, se estivermos a falar do muro do muro de suporte é diferente, mas se estivermos a falar realmente da sapata, às vezes está um bocadinho mais ao lado da sapata, não vai até ao fundo. Há desenhos em que colocamos o tubo de adrenante naquela zona em que a sapata sai fora do muro e, portanto, serve ali de suporte ao próprio tubo, e em termos de aplicação e em termos de obra dá muito jeito. Agora, não há nenhum inconveniente que seja feito ao lado, ou seja, na prática, eventualmente, se a parte superior da sapata não está tratada, pode ser aplicada ali. Se a parte superior da sapata por acaso está tratada, pode ser aplicada ali ou pode ser aplicada ao lado. Não há inconveniente, eu pelo menos não vejo inconveniente em que seja feito de uma forma ou de outra. Quanto mais abaixo estiver aquele tubo em termos de cota, melhor. Só que, por vezes, não podemos tê-la, digamos, ao nível inferior da sapata, porque não é conveniente para a contenção da própria sapata e, por isso, poderá ser mais conveniente fazê-la por cima da sapata, conforme está a referir. Obrigada, engenheiro. Nós estamos realmente um bocadinho já fora do tempo. Deixo talvez só uma última pergunta para mudar um bocadinho de tema relativamente ao sistema Amfíbia. Cristina Malheiros pergunta-nos se esta solução poderá ser utilizada em piscinas. Sim, pode perfeitamente ser utilizada em piscinas. Neste caso, estamos a falar de uma piscina com dupla parede, ou seja, ou então pode não ser dupla parede, como a de parede de betão, mas em que temos a cofragem, colocamos lá a membrana anfíbia e depois a seguir fazemos uma betonagem, quer no chão, quer nas paredes de parede de betão, e só nessa circunstância podia ser aplicada. Outra situação é que podemos ter uma primeira parede de betão, aplicamos, ou pelo menos um betão de contenção do terreno, aplicamos a membrana contra essa contenção e depois fazemos então a tal parede de betão da piscina a seguir. Portanto, estamos sempre a falar de uma implementação que está por fora da parede de betão da piscina. Sim, é possível. Nós temos, dentro em breve também colocaremos esse vídeo depois no nosso canal de YouTube. Eu tenho aqui, tenho algum receio porque já passámos do tempo, são 6 minutos de vídeo em que faz a apresentação, digamos, da membrana anfíbia em caves e dá como exemplo também a aplicação numa piscina. Pode perfeitamente ser aplicada numa piscina. Obrigada, engenheiro. Bem, nós temos ainda algumas perguntas que não foram respondidas. Nós vamos posteriormente fazer a resposta a todas elas. São também algumas perguntas que exigem um bocadinho mais tempo e nós já estamos um quarto de hora passado da hora, portanto, despedimos-nos aqui de vocês, damos por encerrado este último módulo deste ciclo de apresentações relativamente às boas práticas de impermeabilização. Da nossa parte, resta-nos agradecer a vossa companhia que nos fizeram nas últimas semanas. Qualquer dúvida que vos for surgindo, os nossos contactos estão todos disponíveis no site da Imperalum. Qualquer coisa estaremos sempre disponíveis. Esperamos que vos tenha sido útil, que vos tenha ajudado, que tenha sido do vosso interesse. Nós daremos novidades em breve, vamos agora para o período de férias e depois daremos mais novidades sobre mais formações online. Resta-me agradecer-vos mais uma vez, boas férias e um bom descanso para quem for caso disso e aguardem novidades nossas. Vou passar só a palavra aos meus colegas que devem querer também dizer umas palavras. Obrigado a todos por assistirem às apresentações das últimas semanas. Foi um prazer poder ajudar e receber as vossas dúvidas. Qualquer coisa, tem o nosso contacto direto no site, enviem e-mail, telefonem e estejam em contacto connosco. Um bom resto de dia a todos. Resta-me despedir também. Muito obrigado pela vossa presença, pela presença de muitos de vós em muitas das nossas sessões. Como os meus colegas já disseram, estamos aqui ao vosso dispor. Voltaremos depois das férias, eventualmente mais para o meio de setembro com mais novidades. Teremos depois, naturalmente, outros módulos com outros temas e que vos daremos conta em devido tempo. Sobre aquilo que falámos nestas semanas, naturalmente que
fomos tentando responder a todos. Alguma pergunta que ainda não respondemos, iremos fazê-lo também por e-mail a quem nos fez essas perguntas, digamos, todos os nossos contactos estão no site da Imperalo. Como dissemos, as gravações destas sessões vão em breve estar todas disponíveis, quer no site, na página da Academia Imperalo, quer no canal YouTube da Imperalo, e resta-nos desejar realmente um bom trabalho a todos, boas férias àqueles que forem de férias entretanto, e continuaremos, digamos, ao vosso dispor. Muito boa tarde, muito obrigado a todos. Boa tarde, obrigada a todos.